Nós vamos meditar nesta noite sobre este seguinte tema: o verdadeiro sentido da vida, caminhando ao lado do Pai. O nosso pastor Luiz, ele ministrou aqui uma série de palavras a respeito de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, onde ele enfatizou a alegria de servir a Deus. Regozijai-vos sempre no Senhor. O Salmo de número 122, ele transmite essa mesma ideia, que é a alegria de servir a Deus. Vamos ler então o Salmo de número 122. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na tua presença. Te agradecemos por estar aqui nesta noite, pelo privilégio, Senhor, também de estar ministrando a tua palavra. Pai, nós te pedimos, venha usar-nos, Senhor, no teu querer. Fala aos nossos corações, abre os ouvidos, Senhor, deste povo, para que possa não só ouvir, Senhor, sem nenhum sentido, mas aplicar a sua vida, para que haja uma transformação total em seus corações. Que a tua palavra venha transformar também a minha maneira de agir, de pensar, de te adorar e te bendizer. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Existem muitas coisas neste mundo que nos traz alegria. Nós vivemos motivados por algo bom que passou em nossas vidas. No passado, lembranças boas ainda nos alegram. Eu posso lembrar de coisas da minha vida que se passou. Coisas que talvez sejam simples, mas nos traz alegria. O dia que eu fiz 7 anos, eu fiquei alegre e feliz. Algo tão simples. Outras coisas aconteceram que me deixou muito feliz. Existem também coisas no nosso presente que nos traz felicidade. Por exemplo, alguém que lutou tanto por conquistar algo e acaba conquistando, conseguindo comprar um carro novo, uma casa, conseguindo terminar a faculdade, conseguindo realizar o seu sonho, casando-se e tantas outras coisas que traz alegria no presente. Olhando para o futuro, nós também somos movidos em esperar algo que aconteça no futuro. E ficamos na expectativa que aquilo aconteça em nossas vidas. Por exemplo, no dia 13 passado,
nós marcamos um jantar na casa dos nossos amigos e irmãos e ficamos naquela expectativa de chegar esse dia. Todo mundo trocava mensagens pelo WhatsApp e não via a hora de chegar esse dia de nos reunirmos. Até que, então, isso foi nos motivando, nos alegrando, até que chegou o dia e fomos lá. Nos reunimos, nos alegramos com os nossos irmãos. Foi muito bom, uma confraternização. Mas eu confesso a vocês que eu fiquei triste. Mas não porque não foi bom, mas porque foi bom demais e acabou muito rápido. E se passou. Então existem coisas na nossa vida que ela passa muito rápido. E às vezes nós damos tanto valor àquilo e esquecemos do verdadeiro sentido da vida, segundo é o tema dessa mensagem nesta noite, caminhando ao lado do Pai. Mas nós vemos muitas coisas acontecem e nos deixa triste. A Mariana, minha filha, quando ela se casou em 2015, não sei se 1 mês ou 2 meses depois, ela participou de um casamento como cerimonialista. E o casamento foi maravilhoso. Os noivos felizes, maravilha a festa. Mas eu não lembro se passou 1 mês ou 2 meses depois, aquele jovem, marido daquela jovem, daquela moça, veio a sofrer um acidente e poucos dias depois veio a falecer. Então aquilo que há um tempo atrás era alegria para ela, se tornou algo triste, que ela teve que aprender novamente o sentido da vida. O que farei agora diante de tanta tristeza? E a nossa vida, ela é assim, ela passa por momentos difíceis e momentos bons. Talvez nesta noite, tem mais pessoas aqui preocupadas em que vai comer depois que terminar o culto, do que mesmo em participar do culto. Tem pessoas que às vezes estão aqui pensando que vai comer algo bom, uma pizza ou se reunir com os amigos e vai se alegrar. Talvez nós nos alegramos quando nós vamos a uma festa de casamento e parece que ela está tão boa que nós não queremos que acabe, ou uma festa de aniversário, ou então se pensarmos em planejar uma viagem para a praia. Nós ficamos meses, planejamos tudo, o que vamos levar, como que vai ser a reunião dos amigos, e ficamos nos alimentando, nos alegrando por aquilo. Mas nesta noite, eu quero dizer algo para você, e para mim também. Se nós nos alegrarmos muito mais com as coisas desta vida que são passageiras, do que estar na presença de Deus, cultuando a Ele de todo o nosso coração, eu quero dizer para você, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, existe algo de errado em nós. Você pode se alegrar, não tem problema. Eu posso, mas isso não é o motivo principal nas nossas vidas. Vamos ao Salmo de número 122. O Salmo de número 122 foi escrito por Davi, 10 séculos antes da vinda de Cristo, possivelmente no ano de 1000 antes de Cristo. O Salmo de número 122, ele faz parte de uma coleção de 14 salmos, que vai do número 120 até o 134, chamado de Salmo dos Degraus, o Cântico dos Degraus, ou Salmo de Peregrinação. O que acontece? Por que o salmista ele diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa
do Senhor. Porque, segundo os estatutos de Deus, ele levanta Moisés e esse homem traz para o povo de Israel as leis de Deus. 613 preceitos, sendo leis morais, sendo leis cerimoniais e leis civis. Então, um dos estatutos era que por causa do pecado do homem, todo o dia 10 do mês 7º, deveria se fazer então um sacrifício anual, que era o dia da expiação, o dia de fazer as pazes com Deus. Lembrando que o primeiro ano do mês judaico, para nós seria abril. E no caso, transferindo para nós, então seria dia 10 de outubro. Mas nós vemos que Davi, ele se alegrava, porque ele tinha a oportunidade de cumprir esse mandamento da lei de Deus, que era o dia de fazer as pazes com Deus. Apesar de ele reconhecer que esse sacrifício ele não perdoava os pecados, mas simplesmente ele cobria o pecado, até que viesse o Senhor Jesus e fizesse o sacrifício único e perfeito de uma vez por todas. Então o salmista, ele se alegrava por isto estar presente na sua vida e ele poder cumprir esse ritual. Mas o que me chama a atenção aqui é que todos os salmos escritos na Bíblia, ele tem um propósito: louvor, adoração e exaltação do nome do Senhor. Você olha para todos os escritos da palavra de Deus, quando você vê a palavra Senhor escrita em letra maiúscula, você vê que não é simplesmente uma pessoa que tem mais poder do que os outros, mas é o único ser, o Todo-Poderoso, o Yahvé, aquele que criou todas as coisas, que domina pelos séculos dos séculos. Olhando para a minha vida, quando eu nasci, e eu acredito que as pessoas que nasceram na mesma época que eu, todos aqueles que nasceram entre o ano de 1965 até 1980, é o chamado geração X. Essa geração, ela ainda, muitos trazem o costume de respeitar os seus pais e os chamar de senhor e senhora. Mas a geração seguinte, a geração Y, aqueles que nasceram a partir de 1981, vai se perdendo esse costume e poucos são os que adotam esse regime. Então os seus filhos, por o pai talvez entender que o seu relacionamento mudou, então é comum que os filhos chamem os seus pais simplesmente de você. Eu ainda trouxe esse costume e as nossas filhas ainda me chamam, eu e minha esposa, de senhor e senhora. Eu ficava injuriado com isso porque eu dizia a mim mesmo, como é que pode, né? Eu sempre chamei meu pai e minha mãe de senhor e senhora e eu vejo um monte de criança chamando o pai de você. Eu comecei a ficar meio perturbado até que eu cheguei à conclusão que isso se dá por conta que as gerações, elas vão mudando, elas vão passando e as pessoas, os conceitos, relacionamento vão mudando. Então, eu cheguei a uma conclusão que eu não tenho nada a ver com isso, porque cada um ensina o seu filho da maneira que quer. Então, você pode, seu filho chamar você, isso que você ensinou. Mas uma coisa que eu não abro mão, se você olhar nas Escrituras Sagradas,
não existe nenhuma palavra que pode ser traduzida, que se relaciona com Deus, que pode chamar Deus de você. Não existe. Existe hoje hinos que as pessoas cantam, apaixonado por você, Jesus. Eu não canto esse hino. Pessoas fazem oração e dizem, você, ó Deus. Eu quero dizer uma coisa. As gerações, elas mudaram. Hoje, nós estamos vivendo a época da geração alfa. Aqueles que nasceram a partir de 2010. A geração da era digital. Que sabem manusear um aparelho eletrônico muito mais do que nós. Eu não sei o que será daqui a um tempo. Muitas coisas vão mudar. Mas uma coisa que nós não podemos abrir mão é quando nós olhamos para o salmista dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele quis dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa daquele que fez todas as coisas, criou todas as coisas, que lá é o lugar que eu devo adorar, esse Senhor do universo, que criou todas as coisas. Eu gostaria de mostrar aqui, tá, algumas palavras bíblicas e outros conceitos de pessoas a respeito de Deus. Como eu disse para você, o primeiro ponto aqui, o verdadeiro sentido da vida é reconhecer em primeiro lugar que existe um Senhor que domina sobre tudo e sobre todos. A Confissão de Westminster, ela fala a respeito do ser de Deus. O que ela disse? Há um só Deus vivo e verdadeiro, a qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Um certo escritor ainda também falando a respeito do ser de Deus. Sua natureza e o seu ser são infinitos e assim não sujeito a mutação alguma. Jamais houve tempo que ele não era, jamais virá tempo quando ele deixará de ser. Deus não evoluiu, nem cresceu, nem melhorou. Tudo o que ele é hoje sempre foi e sempre será. Como ele diz em Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. Essa é a sua afirmação categórica. Ele não pode mudar para melhor, porque é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Completamente imune a tudo quanto lhe é alheio. É impossível melhoramento ou deterioração. Ele é perpetuamente o mesmo. Somente ele pode dizer, eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Ele é absolutamente livre da influência do curso do tempo. Não há um vinco sequer nos sobrolhos da eternidade. Portanto, o seu poder jamais pode diminuir,
nem a sua glória desvanecer. Esse é o ser de Deus. Mas homens na Bíblia também relataram quem é esse Senhor que o salmista começa no Salmo de número 122. Moisés, escrevendo o Salmo de número 90, no versículo 2, o salmo mais antigo da Bíblia, possivelmente escrito no ano de 1400 a.C. O salmista diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Um pouco mais adiante, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, falando a respeito do Criador, o Yahvé, o sustentador de todas as coisas, esse Senhor que eu falei para vocês que não se chama você, mas que deve ser reverenciado e respeitado acima de todas as coisas. Isaías diz assim, capítulo 40, do verso 12 até o verso 15. Mas se você tiver oportunidade, leia todo o capítulo que você vai ver o que o profeta fala a respeito de Deus. Ele diz assim: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Quem tomou conselho para que desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhes fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são para ele considerada como uma gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Esse é o ser de Deus relatado por Isaías. Outros homens ainda falaram a respeito do Criador. O profeta Daniel, no momento em que o povo de Israel, o reino do sul, estava cativo na Babilônia, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ninguém conseguiu desvendar nem o sonho e nem a sua interpretação. Então Daniel orou e Deus lhe respondeu, dando não só qual foi o sonho desse rei, mas também a sua interpretação. Daniel capítulo 2, versículo 20 diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ainda no capítulo 4 de Daniel, esse rei chamado Nabucodonosor, um rei da Babilônia, ele teve um outro sonho, e veio um decreto da parte de Deus: se ele não se arrependesse, ele estaria por 7 tempos como um animal na terra, até que ele reconhecesse quem era Deus. Isso aconteceu, ele não se arrependeu, ficou então como animal, como todos já sabem, durante 7 tempos. Mas quando Deus novamente lhe deu entendimento, no capítulo 4, no versículo 34, na parte B do versículo, ele chegou à seguinte conclusão: eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra.
não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Ainda trazendo para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando ele estava em Atena, na sua mensagem, pregando numa cidade cheia de ídolos, ele então traz uma mensagem que revela aqui quem é esse verdadeiro Deus, não só lá do passado, mas também nos tempos presentes. Atos capítulo 17, 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então não existe nenhuma palavra na Bíblia que pode ser traduzida para a palavra chamada você. Mas nós vemos, irmãos, que em toda a extensão da Bíblia, Deus ele se apresenta de diversas formas, mas nunca ele se apresenta como um ser qualquer. Eu comecei a observar, desde o princípio, algumas características do ser de Deus. O próprio Deus ele se apresenta com alguns nomes hebraicos, relacionando aquilo que ele é e foi na vida de cada um dos seus servos. Por exemplo, quando você vê o sacrifício que Deus pediu a Abraão, Deus se apresenta para Abraão como o Deus da provisão, Jeová Jireh. Isto lá está em Gênesis capítulo 22. Nós também vemos que quando Deus ele sarou aquelas águas amargas, quando o povo peregrinava pelo deserto, Deus sarou aquelas águas e disse: se todos vocês observarem os meus estatutos e andar conforme os meus mandamentos, eu tirarei toda a enfermidade do meio de vós, porque eu sou o Senhor que te sara, isto é, eu sou o Senhor Rafá, o Deus Rafá, Jeová Rafá, é o Deus que sara. Nós vemos também que Êxodo capítulo 17, quando o povo de Israel lutava contra os amalequitas, então Arão e Ur pegaram na mão de Moisés e levantaram as suas mãos que já estavam cansadas. E enquanto Moisés estava com a sua mão levantada, o povo de Deus prevalecia e toda aquela nação dos amalequitas foi vencido, porque ele se apresentou diante de Israel como Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira, aquele que luta e peleja pelo seu povo. Nós vemos também que quando Deus levanta Gideão para salvar das mãos dos midianitas, Deus se apresenta a ele como aquele que traz paz, aquele que não tem paz. Então nós vemos aqui Deus se apresentando a ele como Jeová Shalom. Nós vemos também no Salmo 23, um salmo bem conhecido de todos, que Deus ele se apresenta com aquele que é o nosso pastor, Jeová Raá, aquele que é o nosso pastor, que nada nós teremos falta, porque ele é suficiente para preencher tudo aquilo que nós necessitamos dentro do nosso ser. Nós vemos também que muitas outras palavras hebraicas apresenta aqui Deus como Senhor do universo. Jeová Elion, no Salmo 97, versículo 9, o Senhor Altíssimo, aquele que domina pelos séculos dos séculos, né? Então nós vemos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas como eu disse a vocês, o próprio salmista, o próprio Davi, então ele se alegra
Por quê? Porque além de ele reconhecer que Deus é Deus e Senhor da sua vida, ele na sua vida, no decorrer de todo o seu reinado, ele não só reconhecia Deus, mas ele também obedecia à voz do seu Criador. Nós vemos que essa alegria que Davi sentia, nós vemos desde o princípio. Davi, ele passou por várias provações, mas desde pequeno, Deus já era com ele. Quando ele estava lutando, Deus sempre estava com ele. Deus usou aquele pequeno jovem para lutar contra o gigante Golias, que todos sabem a história. Nós vemos que também antes dele lutar com o gigante Golias, ele já tinha experiência, porque ele disse que um urso e um leão havia tentado matar as suas ovelhas, e ele matou um urso e um leão, porque ele continuava na presença de Deus de todo o seu coração, e essa alegria invadiu o seu ser. Nós vemos que quando Davi foi perseguido por Saul, ele jamais se revoltou contra Deus, mas ele teve a oportunidade de matar o próprio Saul, mas ele, com o temor de Deus, assim, de maneira nenhuma eu vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. E ele não o fez. Então, mas com o passar do tempo, ele se alegrava e se alegrava cada vez mais quando estava na presença de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para toda a igreja. Houve um momento na vida de Davi que ele passou por uma tristeza muito grande. Quando ele deixou de reconhecer o senhorio do Criador, e ele deixou de obedecer à voz, porque a Bíblia fala que quando ele já era de uma certa idade, rei de Israel, não sei quantos anos ele tinha, ele era para ir à guerra, para lutar, mas como todos sabem, ao invés dele ir para a guerra e obedecer à voz do Criador, então ele deixou de ouvir a voz de Deus, e a Bíblia nos fala que ele cometeu então um duplo pecado, um homicídio e um adultério. Nesse momento, o profeta Natã chega a ele e conta uma história de um homem que tinha muitas ovelhas e o seu vizinho só tinha uma única. E aquele homem que tinha várias ovelhas, quando chegou um amigo em sua casa, ele foi lá e matou a única ovelha do seu vizinho. Então, Davi se enfureceu e disse: digno de morte é esse homem. E qual é a tristeza no coração de Davi quando o profeta diz: tu é este homem, tu é esse homem que não deveria ter adulterado com essa mulher, não deveria também ter matado o marido desta mulher. Então nós vemos, igreja, que quando nós deixamos de ouvir a voz do Criador e nos envolvemos com os nossos próprios desejos, a tristeza ela invade os nossos corações. O Salmo de número 51, eu gostaria de ler, só para vocês verem. No Salmo 122, Davi, ele relata aqui uma alegria muito grande, uma alegria fora do comum, mas quando ele desobedeceu a Deus, eu vou ler aqui o Salmo de número 51, somente até o versículo 12, que ele fala a respeito de um homem que está triste, um homem que ele acabou de pecar, um homem que não sabia o que fazer. É a mesma coisa quando acontece algo ruim na sua vida, então algo ruim você não sabe o que fazer, mas o que ele fez o que era certo. Ele correu para a presença de Deus e disse assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei e fiz o que teus olhos parecem mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Agora, o versículo 12. Eis aqui a consequência de abandonar os caminhos de Deus e o senhorio do Criador. Torna a dar a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Ele perdeu aquela alegria porque ele desobedeceu o Pai. E todos aqueles que estão na casa do Senhor, que têm desobedecido, passam por uma tristeza muito grande. Eu queria dizer para você que nós, dentro da casa do Senhor, muitas vezes, quando você olha aí para o mundo aí fora, as pessoas elas buscam uma alegria no mundo de uma forma totalmente diferente. Elas procuram alegria no dinheiro, no sexo livre, ela procura nas festas, nas orgias, nas drogas e tantas coisas. Então, para elas, nós podemos dizer, essas pessoas não conhecem Deus e por isso estão assim. Mas quando isso acontece dentro da igreja, quando as pessoas estão dentro da igreja e se afastam desse Criador e começam a fazer coisas que não convêm, e a tristeza invade os seus corações. Deuteronômio capítulo 6, o próprio Deus diz assim, que nós temos o dever de não só conhecer esse Deus, ele diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e nós temos o dever de não só conhecer esse Deus, Criador e sustentador, mas também passar isso aos nossos filhos e à geração futura. Nós estamos, como eu disse para vocês, vivendo uma época que os pais não querem mais se preocupar com os seus filhos, mandam os filhos para a igreja, mas não se preocupam naquilo que os filhos estão aprendendo. Nós vemos, igreja, que hoje os filhos vão para a escola, para as faculdades, o que estão se ensinando? É a cultura socialista, onde se exclui totalmente a religião, a idealista, o idealismo de Karl Marx, que fala que a religião é o ópio da sociedade, aquilo que anestesia a mente do homem e impede o homem de progredir, de prosseguir. Mas nós vemos que a Bíblia, ela nos mostra o contrário, que a única razão de viver é andar segundo a vontade de Deus, e só isso nós encontramos nas Escrituras. Então os filhos, eles estão andando, fazendo o que querem, muitos. Nós vemos muitas pessoas dentro da igreja, vêm para a igreja no domingo, mas dia após dia se envolvem com o mundo e fazem tudo aquilo que querem. Mas nós temos o dever de ensinar os nossos filhos que nós somos submissos ao Criador. Não aquele evangelho onde ensina que a criatura é que dá ordem ao Criador. Que muitas vezes nós somos ensinados a procurar recurso em tudo nessa terra. Quando não tem mais nenhum jeito, nós dizemos a seguinte frase: agora é só Deus que resolve. Mas ao passo que nós devemos aprender e ensinar aos nossos filhos e à geração seguinte, que Deus é o único recurso. Como eu disse para você, que o segredo de Davi era reconhecer e obedecer. Mas o motivo da tristeza foi quando ele, sabendo de tudo aquilo, ele desobedeceu o pai. Então nós vemos que o comportamento das pessoas, elas mudam, mas Deus não muda. O mesmo Deus que exigia santidade, desde o princípio, Ele exige também nos dias de hoje. Como eu li para vocês, não existe uma nova revelação. Deus não mudou. Hoje se inventa maneiras de cultuar a Deus, vamos fazer desse jeito. Mas a única maneira de cultuar a Deus é aquela que está escrito na Bíblia. Deus não aceita outro tipo de culto, a não ser aquela que é cristocêntrica, que é Cristo no centro, que é Deus dominando sobre a sua criação. Hoje nós vemos dentro da igreja pessoas com a falta de reverência muito grande. Às vezes, olha, um pregador, um ministrante está pregando, as pessoas no meio da mensagem saem, vão no banheiro, como se diz assim, eu não estou nem aí com essa mensagem.
Pois voltam, não sabem nem o que estava pregando. E muitos que talvez aqui estão dizendo, eu não vejo a hora de acabar essa palavra, que eu quero ir embora, porque isso aqui está me sufocando. Mas a questão é o seguinte, nós aprendemos a respeito de Deus, mas nós não queremos, muitas vezes, pôr em prática aquilo que aprendemos. E ficamos questionando. Porque adorar a Deus é esvaziar-se de si mesmo e encher-se de Deus e estar submisso à sua vontade. Então isso é adoração, você se esvazia, você não faz o que você quer, mas você faz agora aquilo que Deus ordena, sem questionar. E às vezes nós ficamos, Deus, eu devo fazer isso? Eu devo fazer aquilo? Seremos simplesmente meros espectadores dentro da casa de Deus, quando dentro do nosso coração existem muitas mágoas, muitos conflitos. Certa vez, um missionário na África, ele estava na janela da sua casa olhando uma paisagem. E olhava em direção de uma árvore onde o seu filho pequeno estava brincando. E de repente ele gritou para o seu filho, filho, deite-se no chão. E aquele menino, sem hesitar, deitou. Ele disse, filho, agora venha rastejando na minha direção. Aquele menino, sem hesitar, foi rastejando. Em determinado ponto ele disse, filho, fique de pé. E ele ficou. E depois ele disse, filho, agora corra na minha direção. E aquele menino correu. Quando aquele menino correu, abraçou seu pai. Aquele menino não questionou o seu pai porque o pai estava falando aquilo. Então seu pai o abraça. E ele feliz mostra para o seu filho que onde ele estava brincando havia uma cobra já preparada para dar um bote e morder o seu filho. Se aquela criança tivesse questionado, pai, mas por que o senhor quer que eu deite? Por que o senhor quer que eu rasteje? Ela não teria sobrevivido. Assim somos nós olhando para a palavra de Deus. Por que Deus não quer que nós perdoamos os nossos inimigos? Porque Ele quer que nós sejamos livres. O nosso diácono Douglas, ele postou no grupo de varões, no grupo de homens, uma palavra aqui de Tertuliano, esse escritor que viveu no ano de 155 depois de Cristo. Uma frase que eu achei interessante, que diz assim: queres ser feliz por um instante? Vingue-se. Queres ser feliz para sempre? Perdoe. Então, apesar de nós sabermos e aprendemos e dizermos que nós conhecemos a Deus, nós não queremos mudar o nosso conceito. Queremos viver segundo na própria vontade. Caminhar mentindo, cometendo falsidade. Se nós formos analisar quantas coisas dentro das igrejas estão escondidas, quantas pessoas com os pecados ocultos e acham que estão enganando Deus. O salmista no Salmo 139 diz assim: ninguém escapa da presença de Deus. Qualquer lugar que nós estejamos, ali Ele está. Não existe como fugir da presença de Deus. A única maneira de fugir é fugir para Deus, aonde Ele pode alcançar, eu e você, a misericórdia do Pai, como fez Davi, para que Ele torne da alegria da sua salvação. Então é essa a primeira parte. Nós não temos tanto tempo. Então, um lugar de adoração. Nós estamos aqui na casa do Senhor. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Nós vamos à casa do Senhor reconhecendo que Ele é o Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade forte e bem sólida. Então não basta simplesmente saber que existe um Deus ou estar cultuando dentro da casa, mas tem que ser submisso à vontade desse Criador. Então é isso que é adorar a Deus, é esvaziar-se de si mesmo e encher de Deus. Como o William disse, dentro de nós existe dois homens, no sentido genérico, falando homem e mulher. Um espiritual e o outro carnal. Os dois eles ficam lutando, porque a Bíblia diz que um milita carne contra o espírito contra a carne, para que nós não façamos o que queremos. Aí alguém pergunta, mas qual desses homens vence? Eu digo com certeza, aquele que você alimentar mais. Se você alimentar aquele que é carnal, essas coisas que está dentro de você, que mandam e ordenam que você faz, é totalmente voltado para a carne, então esse homem carnal ele vai prevalecer. Se dentro de você tem o espiritual, aquele que é capaz de vencer o ódio, aquele que é capaz de vencer as mágoas, as incertezas, as maldades que vêm sobre você, então nós sabemos que você está vencendo porque está alimentando o seu homem espiritual. Vamos para a segunda parte que diz assim: o cuidado do Pai com os seus escolhidos. O versículo 4 até o versículo 5. Eis aqui os motivos porque Davi subia para adorar a Deus. Após ele reconhecer o Criador, reconhecer qual a maneira de adorá-lo, como ele deveria fazer, ele diz assim, qual é o motivo? Aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Graça. Sabe o que é graça? Tem muitas pessoas que não sabem. Uma palavrinha simples. Graça significa favor imerecido. Quando você olha desde lá no Antigo Testamento, Deus já agia com graça, Ele agia. Porque essa demonstração de ir a Jerusalém no templo para fazer o sacrifício anual já apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. Já apontava que o único meio de salvação seria Cristo. Então a graça, ela deve ser reconhecida por nós. Assim como o pecado, ele trouxe severas consequências para as nossas vidas, a graça, ela nos trouxe alegria. Literalmente a palavra graça diz, eu estou feliz. Estou feliz porque eu estava perdido, morto no meu delito e pecado, mas Cristo me resgatou e hoje me deu vida e a certeza de vida eterna. Então a graça é algo imerecido. Então o efeito da graça, como eu preguei há um tempo atrás, que a graça ela tem que trazer, assim como o pecado trouxe uma transformação da raça humana no sentido mal, de transformação para a morte, a graça nos trouxe aqui um efeito que é para a vida. A graça, ela nos deu a condição de amar, de perdoar aqueles que jamais conseguirão alcançar em si mesmo a salvação eterna. Mas nós recebemos essa graça e temos o dever de transmitir essa graça também. A graça, ela não depende da nossa justiça. A salvação não depende de nada daquilo que nós façamos. Porque o próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No reino celestial não existe a palavra merecer, porque nós não merecíamos a salvação, mas Deus escolheu enviar o seu Filho Jesus e nos amar e perdoar. Então não existe eu dizer, eu mereço a salvação. Então quando nós estamos na presença de Deus, nós não precisamos
receber algo material para dizer assim, eu vou fazer um culto de ação de graça. Não precisa, porque Deus já realizou a sua obra redentora em nós. Não precisa, mas nós deveríamos então, em todos os momentos da nossa vida, como o salmista diz aqui, que todo ano eles iriam ali para fazer um culto de ação de graça, reconhecendo a obra que Deus tinha realizado em suas vidas. Aos rebeldes Deus aplica o seu juízo, mas aos obedientes a vida eterna. Então isso é graça. Isso é graça, é favor imerecido. Eu estou feliz com a obra da redenção. Quando você está feliz por estar na presença de Deus, você está dizendo a você mesmo e ao Criador, eu prefiro estar aqui, buscando a face do Senhor, do que estar em qualquer outro lugar do planeta. Você não precisa de um motivo para fazer um culto de ação de graça. Que motivo tinha Paulo e Silas na prisão para perto da meia-noite, depois de terem apanhado, cantarem hinos ao Senhor? Isso é a graça que invadiu o coração daqueles homens. Que motivo tinha o profeta Abacuque no momento de perseguição, onde o povo passava por uma tristeza muito grande, onde tudo se estava cada vez mais definhando, e ele pôde dizer que se alegrava na presença de Deus, e ainda que a figueira não florescesse, que tudo falhasse, que ele se alegraria no Deus da sua salvação, ele exaltaria no Deus da sua salvação. Então isso é pessoas que reconhecem a graça de Deus. Sem graça não tem perdão. Nós somos perdoados porque a graça invadiu o nosso ser. Mas também, por outro lado, nós temos que perdoar. Senão nós viveríamos num mundo cheio de dentes quebrados e olhos furados. Imagine, dente por dente, olho por olho. Mas Jesus veio trazer uma nova interpretação, quando ele disse, mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos perseguem. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Se nós recebemos o amor e o perdão, devemos também transmitir. Para que, senão, qual o verdadeiro sentido da vida? Como nós dizemos que estamos caminhando ao lado do Pai, se aquele que é santo em toda a sua maneira de viver, ele nos ordenou que sejássemos santos, e nós não estamos nem aí, fazemos o que queremos. Terceiro e último ponto, do versículo 6 até o versículo 9. O único Deus que ouve o clamor do seu povo. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Muitas pessoas procuram paz nesse mundo. O salmista, ele traz aqui uma palavra que o mundo anseia: paz. Mas eu quero dizer para você que a paz, ela não começa, a guerra, aliás, ela não começa em nenhum campo de batalha. Mas a guerra, ela começa dentro do coração dos homens, quando eles desejam poder, autoridade, desejam conquistar algo de alguém. E assim, ele vai se guerreando dentro de si mesmo. Mas a paz, ela vem somente de Deus. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 5, a Bíblia fala assim que, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas existe muitas pessoas que não entendem. Quando nós cremos em Cristo,
nós recebemos o perdão de Deus, nós temos paz com Deus, porque fomos reconciliados mediante a obra redentora de Cristo. Mas existem pessoas que, mesmo que entendem que ela tem paz com Deus, ela tem uma dificuldade em entender que paz de Deus é diferente de paz com Deus. A paz de Deus, o próprio apóstolo Paulo falando em Filipenses, ele diz assim: a nada estejais inquietos neste mundo, mas que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos por Cristo Jesus. Mas uma observação, o próprio salmista diz assim: orai pela paz. A paz em nossos corações é o resultado de uma vida de oração e uma vida dedicada à palavra de Deus. Talvez nós estamos na casa do Senhor anos e anos, mas estamos cada vez mais aflitos e necessitados. Garanto para vocês que muitos de vocês aqui, como eu também, talvez, já estive. Estamos preocupados com o que vamos comer depois que chegarmos em casa, o que vamos fazer no dia de amanhã, contas para pagar. E ao invés de colocarmos isso diante de Deus, nós não oramos, mas ficamos ansiosos. Então a paz que nós temos, ela demonstra uma confiança em Deus. E Deus é aquele que ouve o clamor do seu povo. Jerusalém aqui era o símbolo de lugar de adoração. Jerusalém, seu templo, foi destruído. Mas agora chegou o tempo e nós adorar a Deus em espírito e em verdade, como o próprio Senhor Jesus disse àquela mulher samaritana. Então adorar a Deus não depende só de estar aqui na casa do Senhor, mas em qualquer lugar. É possível que pessoas estejam vivendo em lugares que totalmente calmos, tranquilos, no meio da natureza, mas dentro de si está travando uma luta muito grande, porque não consegue através da oração se libertar desta guerra, que só o Senhor pode trazer. É a paz de Deus. É possível que pessoas estejam vivendo uma vida turbulenta, numa tempestade muito grande, mas tem uma paz interior, porque consegue ter comunhão com Deus, mesmo no momento de luta e dificuldade. Essa paz também vem em nossos corações, observando aqui que o desejo do salmista é que nós devemos orar pela cidade de Jerusalém, tipificando que nós devemos orar pelos nossos amigos e irmãos, porque nós temos que se preocupar com as pessoas que estão do nosso lado. Então Deus abençoa as nossas vidas à medida que nós vamos também buscando a satisfação e a alegria das outras pessoas que nos cercam. Defenda o seu irmão, interceda por ele, e a paz de Deus invadirá o seu coração. Faça o melhor que você pode na casa de Deus. Não se preocupe em se apresentar ou ser justificado diante dos homens, mas se preocupe em fazer o melhor para Deus. Zele pela casa do Senhor. Esteja aqui em todos os momentos da sua vida adorando a Deus. Não ore para você ter bens materiais só para você, mas que você também dê para quem precisa, para aquelas pessoas que necessitam também tenham a mesma paz de Deus que invade os nossos corações. Então, diante do exposto nesta noite, não vou prolongar mais,
Eu quero dizer que o verdadeiro sentido da vida é reconhecer Deus, é reconhecer a sua graça infinita sobre as nossas vidas, é ter paz em nossos corações, todos os dias caminhando ao lado do Pai. E eu concluo aqui com as palavras do Senhor Jesus, que nunca, jamais deve ser esquecida em nossas vidas. Que o verdadeiro sentido da vida se resume: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Faça isso e caminhe com o Pai, seguro para sempre. Guarde essas palavras e reflita a cada dia. E com certeza você vai ter muito mais prazer de estar na casa do Senhor do que estar preocupado no que vai fazer depois que sair daqui. Vamos se colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Amantíssimo Deus, diante de Ti, ó Pai, nos colocamos nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua bondade e misericórdia, pela Tua palavra, Senhor, que falou aos nossos corações. Venha sustentar a Tua igreja, que cada dia mais, Senhor, nós possamos reconhecer a Ti como único Deus e Senhor das nossas vidas. Que venhamos, Senhor, prestar um verdadeiro culto a Ti. Dai-nos, Senhor, da Tua graça cada dia mais, para se esvaziar de tudo aquilo que é mal e contamina, Senhor, as nossas vidas e nos afasta do Teu amor. Mas que Tu venhas, Senhor, fortalecer os nossos corações através da Tua palavra. Dê paz ao Teu povo, Senhor, e segurança. Que a Tua graça invada, Senhor, o coração dos Teus filhos aqui na terra. E cada um, Senhor, possa transmitir o amor e o perdão que recebemos de Ti, sem requerer nada em troca. Sabemos que a Tua obra é perfeita. Dai-nos, Senhor, conhecimento a cada dia. Fortalece aqueles que estão fracos e desanimados. Dê saúde àqueles que estão doentes. Pai, venha dar um coração puro. Venha perdoar os nossos pecados em nome de Jesus. Leva de volta aos nossos lares e nos conceda, Senhor, semana de bênção e de paz. Abençoado e protegido por Ti, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Amém.